Oi, pessoal! Hoje vamos aprender o que é viver mais autenticamente. Então, vamos lá. Eu gostaria de saber se vocês já pararam para pensar se vocês vivem o mais autêntico eu possível. O que isso quer dizer? Ser autêntico nada mais é do que viver a sua vida baseado em sua verdade interior. Então, aquilo que é você de verdade, a sua essência real. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, especialmente as mulheres, nós fomos condicionadas e programadas desde muito cedo para seguir certos padrões, seguir certas regras que foram impostas, né, no caso, pela sociedade, pelas nossas famílias, pela escola, pelas instituições religiosas, né? E às vezes a gente vai vivendo nossa vida baseado nesses princípios que não são nem nossos e vivemos uma vida falsa, uma vida que não é autêntica, que não é original a nós. Então, ser autêntico é você viver em alinhamento com a sua verdade interior, é conhecer a si mesma, é você ter coragem, autoconhecimento e honestidade consigo mesma. E eu sei que às vezes isso pode ser muito difícil para nós. Por quê? Por causa de tudo isso que eu falei, da nossa programação, de como fomos criadas, né? Então, eu gostaria muito de facilitar aqui o entendimento de como ser mais autêntica e também ajudar vocês com algumas perguntas que podem vir a te ajudar a descobrir um pouco mais sobre si. Então, vamos lá. Primeira parte é você conhecer a si mesmo, conhecer os seus valores, conhecer os seus desejos, conhecer os seus limites, os seus medos, os seus pontos fortes e seus pontos negativos, ok? Então, esse é o primeiro passo. Você tem que todo dia parar por um pequeno período para refletir sobre essas coisas, porque não vai ser de uma vez só que você vai conseguir descobrir tudo isso. Você precisa sentar e pensar especificamente nessas coisas, tá? Então, qual que é a segunda parte? Depois que você descobre sobre o que você realmente é por dentro, você vai começar a agir em alinhamento com isso que você descobriu, seus desejos, seus medos, seus pontos fortes e fracos, seus limites e seus desejos, né? Depois que você descobriu, você pode descobrir uma coisa dessas e começar a colocar em prática na sua vida diária, porque você ter sabedoria sem colocar em prática nada mais é do que vaidade. Porque só você ter somente as coisas intelectuais sem colocar em prática, isso não quer dizer nada. Você só está acumulando sabedoria, acumulando informações, mas sem colocar em prática. Isso não é nada, né? Então a gente tem que colocar em prática, tá bom, pessoal? Então, o que é você começar a agir em alinhamento com as suas verdades? É você falar não quando você quer dizer não. É você falar sim quando você quer dizer sim. É você não se fazer menor por causa de pessoas ao seu redor. Então você tem que ser você mesma sem se importar quem está ao seu redor. Não se importe com que a opinião das pessoas sobre você, porque você fazendo certo ou fazendo errado, no ponto de vista delas, elas vão te julgar. Todos nós julgamos. Então, por isso que você tem que ser o mais autêntica possível em todas as situações com quem quer que esteja ao seu redor, tá bom? Muito bem. Então,
Quando você começa a agir e começa a descobrir mais sobre você, você vai perceber que você em alguns momentos vai ter que ser vulnerável consigo mesma, não é nem com os outros, porque às vezes eu falo por experiência, eu sempre tive muito problema com ser vulnerável comigo mesma, com admitir que eu estava sofrendo, admitir que eu estava errada, admitir que eu estava triste e admitir que eu estava depressiva, admitir que eu estava apaixonada. Todas essas coisas nos foram programadas desde a infância. Então, o que a gente tem que começar a fazer é parar e pensar o que estamos sentindo agora. O que eu estou sentindo? Eu estou triste? Então eu vou estar triste. Eu estou feliz? Então eu vou estar feliz. É você descobrir o que emoção que você está sentindo, aceitar aquela emoção, e se você não está confortável, não consegue decifrar o porquê daquela emoção, é você parar e tentar ir para dentro de você e descobrir de onde que está vindo aquela emoção. Nunca nós devemos oprimir as nossas emoções, tá bom? Que isso é a pior coisa que pode acontecer, porque quando você oprime a sua emoção, ela vai aparecer de outro jeito, normalmente no corpo físico, tá? Então, nunca, jamais reprima as suas emoções. Você tem que senti-las completamente, aceitá-las, e se você tiver algum tipo de dificuldade de aceitar, tenta entrar para dentro de você mesma e ver de onde que está vindo aquela emoção, tá? Então isso é uma prática muito, muito importante. Muito bem. Então, próximo passo, você tem que saber que a autenticidade, ela não é estática, como nada na vida, né? Então a gente tem que aceitar que a vida, ela é uma constante mudança. Se você não muda, você está morto, certo? Porque todos os dias nós mudamos. Nós somos como um rio. Você pode entrar no rio, no mesmo lugar, todo dia. Nunca vai ser o mesmo rio. Nós somos a mesma coisa. Então, nós temos que aceitar que a mudança é a única constante na vida. E a autenticidade é a mesma coisa. Às vezes você pode estar autêntico hoje de uma maneira, mas amanhã a sua autenticidade, ela vai se manifestar de outra maneira. E você tem que aceitar. Temos que aceitar, galera. A coisa mais importante que temos que fazer é aceitar o que somos, o que sentimos e como somos. É muito difícil, sim, mas é uma prática que requer prática. Você tem que fazer isso todo dia para poder se aceitar cada vez mais. Não é fácil, eu admito, não é fácil, mas é muito importante se você quer viver uma vida mais interessante, uma vida mais autêntica, tá bom? Muito bem. Então, uma das coisas que é você se aceitar é você ouvir o seu corpo também. Porque, como eu disse, às vezes a gente reprime muito as emoções por causa da nossa programação e elas aparecem alguns sintomas no seu corpo, né? Geralmente, por exemplo, para mim, quando eu estou nervosa, eu estou com muita raiva ou estou com essas emoções um pouco mais baixas, às vezes eu reprimo porque eu não quero mostrar que eu tô desse jeito. A primeira coisa que começa a me doer é meu estômago. Eu tenho problemas digestivos por causa de emoções oprimidas. Então toda vez eu tento, se eu sinto algo no meu corpo, eu tento perceber se foi alguma coisa que eu estou reprimindo. Isso é muito importante, pessoal, porque a gente reprime muitas coisas. Então, e geralmente aparecem sintomas no corpo, tá? Então prestem muita atenção no que o seu corpo está tentando dizer para você.
tá bom? Então, agora, o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: para ser mais autêntica ou autêntico, você tem que estar autoconsciente, você tem que honrar a si mesmo e você tem que se expressar do seu jeito, sem se importar o que os outros vão falar, tá bom? Isso é muito importante. Então, você tem que estar muito confortável sendo você mesmo. E é uma coisa incrível que acontece. Quando você começa a se sentir em casa, dentro do seu corpo, dentro de quem você é, a vida começa a ficar mais leve, mais interessante, porque você estar confortável com si mesmo, eu acho que é o objetivo maior na vida, tá? E como sempre, isso não é uma coisa que você vai conseguir do dia para a noite. Você tem que praticar isso. Praticar, praticar, praticar. Agora, eu gostaria de falar para vocês, de perguntar para vocês 3 perguntas que podem vir a te ajudar a perceber aonde você está presa ou preso no seu processo de viver mais autenticamente, tá bom? A primeira pergunta é: qual parte de mim mesma que eu estou escondendo, que eu estou oprimindo, porque eu não quero que os outros me entendam mal ou que me julguem? Qual é essa parte que você está escondendo dos outros? Será que você gosta de ser engraçada, mas você não faz isso por medo de ser julgada? Ou que você é mais sensual e você não quer mostrar essa parte por medo de ser julgada? Então, vocês têm que ir profundamente nessa pergunta, porque não vai ser fácil de descobrir. Você tem que parar para pensar nisso, tá? O que você está oprimindo por medo de julgamento dos outros e por julgamento de si mesma, tá? Porque, como eu já disse, às vezes nós mentimos para nós mesmas. Às vezes nós escondemos coisas de nós mesmas, né? Então a gente precisa estar muito alerta e muito autoconsciente, autoconhecer a si mesma para descobrir isso, tá bom? Qualquer coisa você pode procurar no seu corpo. Quais as partes que estão mais tensas? O que você anda sofrendo ultimamente? E aí você pode ver em qual parte do seu corpo que está essa tensão. E daí você começa a descobrir um pouco mais sobre o que está reprimido. As outras 2 perguntas são um pouco mais diretas, mas não menos difíceis, tá? Que é: o que eu estou sentindo agora? E o que eu realmente necessito? O que eu realmente necessito? Vocês podem fazer isso como uma pequena meditação. Então você vai tirar 5 minutinhos do seu dia, pode ser de manhã, pode ser à noite. Vai respirar profundamente umas 3 a 5 vezes e vai parar e pensar: o que estou escondendo de mim mesma e dos outros por medo de ser julgada? O que eu estou sentindo agora, nesse momento? E o que eu realmente necessito? Você pode fazer isso mentalmente, você pode fazer isso no seu caderninho. E deixa a sua mente trazer pensamentos, sentimentos, e você vai anotar isso, tá? É muito importante que você deixe anotado todas essas coisas. Por quê? Porque vai te ajudar a descobrir o que está preso aí dentro. O que você precisa liberar, o que você precisa dar mais atenção, tá? É muito importante que você faça esse tipo de autoconhecimento todos os dias um pouquinho. Caso você esteja
interessada em viver mais autenticamente, né, pessoal? É como eu sempre digo, você tem que ter um objetivo. Se esse não é o seu objetivo, então você não precisa fazer isso. Mas se você quer viver mais autenticamente, você tem que anotar as suas coisas, você tem que escrever o que você sente, o que você precisa, o que eu estou reprimindo, tá? Então, pessoal, eu espero que esse vídeo ajude vocês o tanto que ajuda a mim, porque quando eu gravo esses vídeos, não estou colocando somente para as pessoas ouvirem, é uma aula para mim também, porque às vezes eu esqueço de fazer essas coisas. Quando eu gravo um vídeo falando sobre isso, eu penso em todas essas coisas que eu tô falando para vocês, tá? Então, espero que vocês gostem, fiquem ligados para o próximo vídeo que eu vou falar sobre a síndrome do impostor, que tem muito a ver com viver autenticamente. Muito obrigada e até mais. Falou!